Olá, neste novo quiz, seus conhecimentos gerais serão testados com 25 perguntas do ensino fundamental. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Qual destas substâncias faz parte da composição do vidro comum? Álcool, fibra, petróleo, areia. Resposta correta: areia. Na fabricação do vidro, é interessante saber que a areia compõe aproximadamente 70% do total. É na areia que se encontra a sílica, ou dióxido de silício, o que garante a característica vítrea do produto. Pergunta 2. Como se chamam duas palavras que possuem o mesmo significado? Antônimos, parônimos, sinônimos, homônimos. Resposta correta: sinônimos. De maneira geral, podemos dizer que os sinônimos são palavras de mesma classe gramatical, que possuem significados idênticos ou muito próximos, podendo ser substituídas em diferentes contextos, sem que haja alteração de sentido. Pergunta 3. Qual é o maior país do mundo em extensão territorial? China, Rússia, Estados Unidos, Austrália. Resposta correta: Rússia. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é o país mais extenso do mundo. O país ocupa quase metade da Europa e cerca de 1/3 da Ásia. Pergunta 4. Qual é a temperatura de congelamento da água? 5 graus, 0 grau, 50 graus, 100 graus. Resposta correta: 0 grau. O ponto de congelamento da água é a temperatura em que ela muda de líquido para sólido. No geral, a água pura congela a 0 graus Celsius. Pergunta 5. Como se diz lua em inglês? Finger, moon, open, sleep. Resposta correta: moon. A palavra lua, em inglês, é moon. Pergunta 6. Em geometria, um heptágono é formado por quantos lados? 4 lados, 7 lados, 9 lados, 5 lados. Resposta correta: 7 lados. O heptágono é uma figura geométrica formada por 7 lados, além de possuir 7 vértices e 7 ângulos internos. Pergunta 7. Qual elemento químico tem como símbolo a letra H? Hélio, hidrogênio, ólmio, ácio. Resposta correta: hidrogênio. O hidrogênio é o elemento químico de símbolo H e número atômico 1 da tabela periódica. Trata-se do elemento mais simples conhecido, cujo átomo é formado apenas por um elétron, girando em torno de um próton. Pergunta 8. Qual destes é um instrumento de sopro? Cavaquinho, banjo, maracá, clarinete. Resposta correta: clarinete. O clarinete é um dos mais recentes e versáteis instrumentos de sopro, muito apreciado pelo seu timbre e capacidade expressiva, sendo usado em diversos estilos musicais. Pergunta 9. Qual é o menor planeta do Sistema Solar? Vênus, Urano, Mercúrio, Marte. Resposta correta: Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, e é o que possui a menor massa. Ou seja, é o menor entre os planetas do Sistema Solar.
Pergunta 10. As frutas cítricas, como o limão e o abacaxi, são ricas em qual vitamina? Vitamina A. Vitamina C. Vitamina D. Vitamina B12. Resposta correta, vitamina C. As frutas cítricas possuem alta concentração de ácido ascórbico, ou seja, vitamina C, poderoso ingrediente na prevenção de doenças e promoção da saúde. Pergunta 11. Qual é a capital da Colômbia? Lima, Caracas, Quito, Bogotá. Resposta correta, Bogotá. Bogotá, anteriormente conhecida como Santa Fé de Bogotá, é a capital e também a maior cidade da Colômbia. Com 2.640 metros de altura, é a terceira capital mais alta da América do Sul. Pergunta 12. De acordo com a anatomia humana, qual sistema nos permite trocar gases com o meio ambiente? Sistema circulatório. Sistema digestório. Sistema respiratório. Sistema nervoso. Resposta correta, sistema respiratório. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pela captação de oxigênio atmosférico e a liberação de gás carbônico para fora do nosso corpo. Pergunta 13. Em uma história, como se denomina a personagem principal? Antagonista, coadjuvante, protagonista, figurante. Resposta correta, protagonista. Protagonista é o personagem, ou indivíduo que possui o papel de maior destaque nas obras em que é possível construir uma trama, como novelas, peças teatrais, filmes e livros. Pergunta 14. Qual o personagem mais conhecido do escritor espanhol, Miguel de Cervantes? Fada Morgana, Peter Pan, Matilda, Dom Quixote. Resposta correta, Dom Quixote. Dom Quixote é o personagem mais célebre, criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, no início do século XVII. Ele encantou, e continua encantando tanta gente, que sua história já foi publicada muitas vezes em vários idiomas no mundo inteiro. Pergunta 15. Como são chamados os números que são divisíveis apenas por um, ou por eles mesmos? Números primos. Números cardinais. Números complexos. Números variáveis. Resposta correta, números primos. Números primos são aqueles divisíveis apenas por um, e por eles mesmos. Estão presentes na matemática desde a antiguidade, e vários métodos foram desenvolvidos, a fim de verificar se um número é de fato primo, como o crivo de Eratóstenes. Pergunta 16. A luz do Sol leva em média quanto tempo para chegar à Terra? 24 horas. 24 minutos. 18 segundos. 8 minutos. Resposta correta, 8 minutos. A luz natural, que ilumina nosso planeta, viaja no vácuo a uma velocidade média de 300 mil km por segundo. Ela demora cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar do Sol à Terra. Pergunta 17. Qual era a nacionalidade do artista e inventor, Leonardo da Vinci? Francês, italiano, espanhol, português. Resposta correta, italiano. Leonardo da Vinci, reconhecido como um dos mais completos artistas de todos os tempos, nasceu em 15 de abril de 1452, em Villa di Vinci, na Toscana, Itália. Pergunta 18.
Qual a montanha mais alta do Brasil? Pico da Bandeira, Pico da Neblina, Pico Paraná, Monte Pascoal. Resposta correta: Pico da Neblina. O Pico da Neblina, localizado no norte do Amazonas, na Serra do Imeri, é o ponto mais alto do Brasil, com 2.994 metros de altitude. Pergunta 19. Como se chama a camada que protege a Terra dos raios ultravioleta vindos do Sol? Camada de oxigênio, camada de nitrogênio, camada de ozônio, camada de hidrogênio. Resposta correta: camada de ozônio. A camada de ozônio, ou ozonosfera, funciona como filtro natural de raios solares, que são compostos por radiações eletromagnéticas, como a radiação infravermelha, e raios ultravioleta, que podem causar danos à saúde humana e prejuízos ecológicos. Pergunta 20. Qual criatura da mitologia grega é representada por uma mulher com serpentes no lugar dos cabelos? Equidna, Quimera, Medusa, Hidra. Resposta correta: Medusa. Uma figura célebre da mitologia grega, Medusa, era um monstro feminino, que tinha cobras no lugar de cabelos, e transformava em pedra todos que olhavam na sua direção. Ao longo dos séculos, o mito foi se popularizando em várias partes do mundo, passando a integrar nosso imaginário coletivo. Pergunta 21. Como é a conjugação do verbo caber, na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Ele cabe. Eu cabo. Eu caibo. Nenhuma das alternativas. Resposta correta: eu caibo. Caber é um verbo irregular, da segunda conjugação. Apesar de estranho, eu caibo é a forma correta de conjugá-lo na primeira pessoa do presente do indicativo. Pergunta 22. Qual cantor era conhecido como Rei do Baião? Moraes Moreira, Luiz Gonzaga, Raul Seixas, Sivuca. Resposta correta: Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga do Nascimento, também conhecido como Rei do Baião, foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Cantando acompanhado de sua sanfona, zabumba e triângulo, levou para todo o país a cultura musical do Nordeste. Pergunta 23. Como se chama o primeiro livro da Bíblia? Romanos, Provérbios, Salmos, Gênesis. Resposta correta: Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos. Gênesis relata a criação do mundo e a queda do homem. Pergunta 24. 1 quilômetro equivale a quantos metros? 10, 100, 1000, 10.000. Resposta correta: 1000. A palavra quilômetro resulta da combinação do prefixo quilo, que significa 1000, com a palavra metro. Essa é a razão pela qual 1 quilômetro equivale a exatamente 1000 metros. Pergunta 25. Qual é o principal rio da Índia? Rio Sena, Rio Ganges, Rio Tâmisa, Rio Tejo. Resposta correta: Rio Ganges. O rio Ganges é vital para a Índia, não só por ser o maior rio do país, mas também pela sua contribuição hídrica e religiosa. Sua bacia abastece quase meio bilhão de pessoas. Apesar de ser o rio sagrado da Índia, o Ganges sofre com a extrema poluição em suas águas. Pergunta bônus. Qual presidente do Brasil ficou conhecido como Jango? João Figueiredo, Jânio Quadros,
João Goulart. Getúlio Vargas. Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais, com 25 perguntas do ensino fundamental, chegou ao fim. Para mais conteúdos como este, compartilhe o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir, e até o próximo, novo quiz.